aqui é o Teacher Edgar e hoje eu vou falar sobre técnicas de leitura, no caso aqui o skimming e o scanning. São duas técnicas de leitura importantes para você chegar a uma leitura, a uma interpretação legal dos textos em inglês. Ao ler um texto de língua estrangeira, é claro que também é importante você reconhecer palavras-chave, são elas que ajudam a você a identificar o tema do texto, né? As palavras cognatas, que são aquelas palavras que são semelhantes às nossas, né, na língua portuguesa, semelhantes na grafia e no significado. Reconhecer os falsos cognatos, que são palavras que têm a grafia parecida, mas o sentido diferente das nossas palavras na língua portuguesa. Fazer inferências, né, levantar hipóteses sobre o significado de um termo, sem a necessidade de usar um dicionário ou uma ajuda, né, compreendendo o texto, construindo-se daquilo que você está lendo, né, e também o seu conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado ali naquele texto, naquela publicação, ok? Primeiro, eu vou abordar o que é o skimming. O skimming é uma técnica de leitura em que observamos o texto apenas para detectar o assunto geral. É necessário prestar atenção, por exemplo, ao layout do texto. Por exemplo, você consegue identificar uma receita de remédio, uma receita de um bolo. Pelo layout, você consegue identificar do que se trata o texto, né? Ao título, se houver um subtítulo, né? Palavras cognatas, as primeiras linhas, as primeiras e as últimas linhas de cada parágrafo, algumas informações não verbais, como figuras, gráficos, tabelas, marcas tipográficas, né? Algum dado numérico, pontuação. Isso ajuda na hora de você pegar, né, um geralzão ali do texto sem precisar ler o texto inteiro. Isso é o skimming. Já o scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até encontrar uma informação específica que você deseja. Uma data, um peso, um nome, um lugar, né? Então você não precisa ler todo o texto para chegar àquela palavra, né? Você vai caçando aquilo que você quer. O scanning é uma prática rotineira. Alguns exemplos do uso dessa técnica são o uso do dicionário, a utilização do sumário de um livro, a procura por produtos em um catálogo, a verificação de opções mostradas em uma ferramenta de buscas na internet, a identificação de um artigo ou trecho de um romance, entre outros. Essa técnica não exige uma leitura detalhada do texto. Você quer ali alguma informação específica, né? Por exemplo, numa prova, num teste, você lê primeiro a questão que está sendo abordada ali naquela prova e você vê o que está sendo pedido antes de ler o texto, né? Então você vai ver a pergunta, ver as opções que tiver, se caso tiver, e depois você vai em busca dessa informação no texto. Você não sem precisar ler um texto inteiro, você vai em busca daquela informação específica. Bem, gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado, né, a só dar esse apanhado geral sobre o que é o skimming e o scanning, ok? Bye bye, class. See you later.